Eu sou Sara, e isso é o que eu não pude contar. Tenho 32 anos e sempre acreditei que Deus protege quem tem fé. Minha mãe me ensinou a rezar antes de dormir. Meu pai me ensinou a trancar as portas. E a igreja me ensinou que o mal não vence quando você se mantém na luz. Moro em Greenville com meu filho de 4 anos. Trabalho em 2 lojas porque eu preciso. E vou à missa toda semana porque eu gosto. Sou uma pessoa previsível. Saio de casa sempre no mesmo horário, pego sempre o mesmo caminho, paro no mesmo mercado e talvez isso tenha sido exatamente o meu erro. Em uma terça-feira de tarde, quando eu estava trabalhando, sozinha na loja organizando algumas notas fiscais, o telefone tocou e eu atendi sem pensar porque aquilo era meu trabalho. A voz do outro lado era de um homem, uma voz rouca, pausada, como se ele estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Ele disse meu nome completo. Disse que me amava e que eu estava linda naquele dia. Fiquei parada segurando o telefone, tentando entender se era alguém que eu conhecia, se era algum colega fazendo uma piada idiota. Mas então, ele disse que eu estava usando uma blusa azul e um lenço branco no pescoço. Olhei para baixo e vi que ele estava certo. Desliguei na hora. Minha mão tremia tanto que eu cheguei a derrubar o telefone no chão. O fio ficou até enrolado na cadeira. Levantei, fui até a janela e olhei a rua. Não tinha ninguém, nenhum carro parado, nenhuma pessoa encostada na parede do outro lado, nada. Só o vento arrastando um saco de papel pelo asfalto. 2 dias depois, ele me ligou de novo. Dessa vez, ele descreveu o que eu tinha feito no mercado no dia anterior. Disse que eu tinha parado no corredor das frutas, que eu tinha segurado uma maçã vermelha e depois colocado no carrinho. Disse que meu filho estava comigo e que ele tinha pedido biscoitos. E era tudo verdade. Eu tentei lembrar se tinha visto alguém me observando no mercado, mas eu não consegui lembrar. Tinha tanta gente lá comprando, tanta gente andando pelos corredores, como que eu ia saber qual deles era ele? Como eu ia saber se ele era o homem da fila do caixa, o rapaz perto dos refrigerantes, o senhor que segurava um jornal perto da entrada? E sabe o que mais me intriga? É que a voz dele era tão familiar. Eu tinha certeza que eu já tinha ouvido ela em algum lugar. Talvez na igreja, na rua, talvez no trabalho. Infelizmente, as ligações viraram rotina. Ele começou a me ligar toda semana, às vezes 2 vezes, às vezes 3 vezes, às vezes todos os dias. E sempre no trabalho, quando eu estava sozinha. No começo, ele dizia coisas estranhas, mas não eram nada ameaçador. Dizia que me observava, que sabia tudo sobre mim, que um dia estaríamos juntos, que ele me amava. Eu cheguei a contar para minha mãe e ela ficou preocupada. Sugeriu que eu ligasse para a polícia, mas eu disse que não, que talvez fosse só um doido que logo ia se cansar e me deixar em paz. Mas eu comecei a sentir medo e passei a rezar todas as noites pedindo proteção. Eu pedia que Deus revelasse o rosto daquele inimigo, que colocasse luz onde só havia sombras, que me mostrasse quem ele era para que eu pudesse me defender. Mas Deus não me respondia. Ou talvez estivesse respondendo e eu que não estivesse entendendo a resposta. Um tempo depois, ele começou a me ameaçar por telefone.
Ele dizia que ia me machucar, dizia que ia me cortar em pedaços tão pequenos que ninguém nunca ia conseguir me encontrar. Dizia que já sabia onde meu filho estudava, que já sabia o caminho que eu fazia para buscar ele, que já sabia tudo o que precisava saber para me destruir completamente. Por conta dessas ligações ameaçadoras, eu comecei a ter pesadelos, muitos pesadelos. Eu sonhava, por exemplo, que eu estava andando na rua e todo mundo que passava por mim tinha o rosto borrado, sabe? Como se alguém tivesse apagado as feições dessas pessoas com uma borracha. E eu acordava no meio da noite com o coração tão acelerado e ia até o quarto do meu filho só para ver se ele estava dormindo, para ter certeza que ele estava ali seguro. Uma vez, ele me ligou e disse para sair e olhar o meu carro. Eu não queria ir, mas eu precisava confirmar que ele realmente estava perto, que aquilo não era só uma voz no telefone, mas uma presença real no mundo. Quando eu cheguei no estacionamento, eu vi uma rosa no para-brisa do meu carro. Uma rosa vermelha completamente murcha, quase preta, com as pétalas caindo e grudadas no vidro molhado de orvalho. Eu peguei a rosa e senti que ela estava úmida. Joguei no lixo, voltei para dentro e tranquei a porta do banheiro da loja. Sentei no chão e chorei tentando não fazer barulho porque eu não queria que ninguém me ouvisse. Rezei ali mesmo, de joelhos no chão, pedindo para que Deus me desse forças e que me mostrasse o que fazer e que me livrasse daquele mal que me cercava. Então decidi fazer algumas aulas de karatê. Meu pai disse que eu também deveria comprar uma arma e aprender a atirar, mas eu ainda não tinha coragem para isso. Eu acreditava que a fé ia realmente me proteger, que se eu continuasse indo na igreja, se eu continuasse rezando, aquele homem ia desaparecer da minha vida. Mas ele não desaparecia, ele só ficava cada vez mais presente e insistente. Uma vez ele me ligou e dizia que tinha me visto na missa de domingo, que eu estava com um vestido florido, sapatos marrom, que eu tinha acendido uma vela e ficado de joelhos no banco lá da frente. Ele descrevia a posição exata onde eu tinha sentado. Como que é possível que alguém estivesse tão perto de mim sem que eu percebesse? Como é possível que ele estivesse na igreja, num lugar sagrado, onde eu ia buscar proteção e eu não conseguia vê-lo? Então eu passei a olhar e me preocupar com todos os homens da missa. Desde o senhor de cabelo grisalho, que sempre sentava no fundo, até o rapaz jovem que ajudava a distribuir a comunhão. Qual deles era? Qual deles sabia onde eu morava, onde eu trabalhava, que cor de roupa eu usava, que caminho eu fazia todo dia? E eu olhava para esses homens da igreja, tentando encontrar algo, um olhar diferente, um sorriso torto, qualquer coisa que me dissesse quem era o dono daquela voz. Mas todos pareciam pessoas normais, rezando, cantando, ajoelhando, fazendo exatamente o que eu estava fazendo. E talvez isso fosse exatamente o pior, porque ele era uma pessoa comum. Ele era invisível porque era igual a todo mundo. 2 meses depois, as ligações ficaram ainda mais frequentes. Ele ligava às vezes 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. E era sempre quando eu estava no trabalho. Eu parei de atender o telefone, deixava tocar até parar e depois alguém atendia por mim. Mas ele sabia, ele sempre sabia. Com todas essas ligações, eu comecei a parar de dormir direito. Acordava no meio da noite achando que tinha ouvido o telefone tocando, mas era só o vento batendo na janela ou o cachorro do vizinho latindo lá fora. Minha mãe perguntava se eu estava bem,
E eu dizia que sim, que era só o cansaço do trabalho. Mas a verdade é que eu estava com muito medo. Um medo constante que não me deixava nem respirar direito. Um certo dia, eu deixei o meu filho na casa dos meus pais porque eu tinha uma reunião de trabalho às 9 horas da noite. Era só uma reunião rápida para discutir o estoque e alguns horários. Nada que fosse demorar mais de 1 hora. Eu cheguei nessa reunião, cumprimentei todo mundo e sentei perto da Diane, que era uma menina que trabalhava comigo há 2 anos. A reunião começou, mas não durou nem 10 minutos, porque o Matheus, um rapaz que trabalhava no estoque, ele estava totalmente pálido e suando frio. Ele segurava o braço esquerdo dele e tinha uma marca vermelha enorme na mão, inchada, brilhando, como se tivesse sido queimada. A Diana disse que aquilo parecia uma picada de aranha, e eu concordei. Então falamos para o Matheus que precisávamos levar ele no hospital. Ele tentou recusar, mas eu insisti e ele aceitou. Saímos nós 3 no meu carro. Passei rapidamente na casa dos meus pais para avisar eles que eu ia demorar e aproveitei também e troquei o lenço que eu estava usando. Minha mãe perguntou se estava tudo bem e eu disse que sim, que tinha sido uma picada provavelmente de aranha, mas que eu voltava logo. Quando chegamos no hospital, o médico confirmou que era picada de viúva negra e disse que Matheus precisava ficar em observação. Diane e eu ficamos na sala de espera assistindo televisão e lendo algumas revistas velhas. Eu olhava o relógio pensando que precisava ficar um pouco com meu filho, pensando também na reunião que a gente tinha abandonado, pensando em tudo, menos no fato de que aquela era a última vez que eu ia estar sentada numa cadeira esperando algo acontecer. Por volta das 11 da noite, Matheus saiu do consultório dizendo que estava melhor. O médico deu uma receita e ele precisava comprar o remédio na farmácia antes de ir embora. Eu disse que eu ia buscar o carro que estava no estacionamento e trazer até a entrada do hospital para que ele não precisasse andar muito. Diana então ficou esperando com ele enquanto a farmácia preparava os medicamentos. Eu peguei a minha bolsa, passei no banheiro rapidamente e saí pela porta lateral que dava para o estacionamento. O ar da noite estava fresco e havia poucos carros parados no estacionamento. A minha perua branca estava lá no fundo, perto de uma cerca de arame que separava o estacionamento de um terreno vazio. Eu andei devagar, olhando para os lados, porque aquela sensação de ser observada nunca tinha me deixado completamente. Olhei para trás uma vez, depois 2, não vi ninguém, só sombras longas e o barulho distante dos carros da avenida. Quando cheguei perto do meu carro, eu peguei a chave e estava abrindo a porta quando eu ouvi passos rápidos vindo de trás em minha direção. Eu me virei, mas uma luz forte bateu direto nos meus olhos. Alguém segurava uma lanterna apontada para o meu rosto. Levantei a mão para cobrir os olhos e tentei perguntar quem era, mas antes de qualquer palavra sair, eu senti uma pressão muito grande no meu braço. Alguém me puxou. Eu tentei gritar, mas uma mão cobriu a minha boca com tanta força que eu cheguei a sentir o gosto de sal e poeira nos meus lábios. Eu queria me debater, queria usar tudo que eu tinha aprendido nas aulas de karatê, mas era como se meus músculos tivessem sido desligados de tanta força que essa pessoa tinha. Ele me arrastou até o carro e abriu a porta. Eu ainda tentava ver o rosto dele, mas a luz continuava nos meus olhos, e tudo que eu via era manchas escuras se movendo. Ele me jogou no banco de trás
e entrou logo depois no carro. Eu tentei gritar de novo, mas ele enfiou algo na minha boca, um pano que tinha cheiro de gasolina e algo químico que queimava até a minha garganta. Ele ficava em cima de mim, segurando os meus braços com uma força que fazia os meus ossos doerem. Eu consegui virar a cabeça e vi o reflexo dele no vidro. Era um homem, só isso. Um homem com roupas escuras e algo cobrindo o rosto. Ele disse alguma coisa, mas eu não entendi muito bem. A voz estava abafada, mas eu percebi que era uma voz familiar, muito familiar, que eu já tinha ouvido antes. Ele me apertou mais e eu senti meu ombro esquerdo estalar. A dor subiu pelo meu pescoço e explodiu na minha cabeça. Fechei os olhos e comecei a rezar em silêncio. Pedi que Deus me salvasse, que mandasse alguém aparecer, que fizesse com que aquele homem parasse, mas nada aconteceu. Só o silêncio, o cheiro do pano e de algum líquido queimando a minha garganta. Então ele saiu de cima de mim e foi para o banco da frente. Ouvi a chave girando e o motor ligando. Nós começamos a andar. Ele estava acelerando muito. As luzes do estacionamento passavam rápido e depois sumiam. Eu vi o hospital ficando para trás e pensei que Diane e Mateus estavam me esperando, que eles iam ver meu carro passando por eles e deixando eles lá. Iam pensar que eu tinha simplesmente ido embora. A estrada começou a ficar escura, não tinha mais postes, basicamente só o brilho fraco da lua. Meu corpo não obedecia mais. Minha cabeça pesava e meus braços estavam dormentes. Cada respiração queimava. Olhei para a nuca dele, para o cabelo escuro, para a forma que ele segurava o volante, e ele parecia estar tão calmo, como se estivesse apenas indo para casa. Tentei memorizar o que eu via, mas estava perdendo a capacidade de pensar. Nós paramos. Ele desligou o motor e ficou sentado por alguns segundos sem se mexer. Depois saiu e abriu a porta de trás. Me puxou para fora e eu caí. Senti as pedras afiadas machucando os meus joelhos. Tentei me apoiar, mas acabei escorregando e meu rosto bateu na terra. Comecei a sentir o gosto de sangue, que se misturava com o gosto do pano na boca. Ele me levantou e começou a me arrastar. Via árvores, arbustos secos, um terreno que não tinha fim. Então ele me soltou, eu caí de lado naquela terra fria. Ele andou até o carro e voltou até mim segurando algo. E então eu ouvi um clique metálico cortando o ar antes de sentir o toque dele na minha pele. O primeiro golpe não trouxe uma dor imediata. Trouxe a sensação de um choque, um curto-circuito que desligou os meus comandos totalmente. Tentei até levantar os braços para proteger o rosto, mas eles pesavam toneladas. As minhas pernas pareciam feitas de chumbo, afundando cada vez mais naquela terra úmida e fria. Meu peito buscou o último gole de ar, mas a minha garganta estava fechada, travada pelo pânico e pelo gosto de ferro que subia pela boca. Veio o segundo golpe, e esse não foi silencioso. Eu ouvi o barulho do impacto dentro da minha própria cabeça. Um som seco que fez o mundo girar.
e minha visão ser inundada por um líquido vermelho pulsante e quente. Fechei os meus olhos e naquele último fragmento de consciência eu apenas rezei. Pedi perdão por tudo que deixei de fazer. Pedi com o resto de alma que me sobrava que Deus colocasse suas mãos sobre o meu filho, para que ele nunca sentisse o frio que eu estava sentindo agora. Pedi para que eu pudesse finalmente encontrar a paz em algum lugar onde aquela voz nunca mais pudesse me alcançar. Eu sou Sara, e isso é que eu não pude contar. Dorothy Jane Scott desapareceu na noite de 28 de maio de 1980 do hospital da Universidade da Califórnia, em Irvine, condado de Orange. Nos meses anteriores, recebeu diversas ligações de um homem não identificado que demonstrava conhecimento detalhado de sua rotina, roupas e atividades. O perseguidor chegou a deixar uma rosa morta no para-brisa de seu carro e fez ameaças explícitas. Na noite do desaparecimento, Dorothy levou colegas ao hospital após picada de aranha. Quando saiu para buscar o carro, nunca mais foi vista com vida. Colegas viram seu veículo sair em alta velocidade com faróis altos, impedindo a identificação. O carro foi encontrado em chamas horas depois. Uma semana após o desaparecimento, a mãe de Dorothy começou a receber ligações do suposto sequestrador que continuaram por 4 anos. Em agosto de 1984, restos mortais foram encontrados em Santa Ana Canyon e identificados como de Dorothy através de registros dentários. Seu anel de turquesa foi encontrado junto aos ossos. O caso permanece sem solução. Se essa história mexeu com você, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.